Pedi e dar-se-vos, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e ao que bate se abre. É uma lei. Isso aqui Jesus está falando que é verdade, acontece mesmo. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, está onde? Está acima de todas as coisas. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Jesus está fazendo uma comparação entre o Pai Celeste com os pais da terra. A gente sabe que tem momento que os filhos pedem alguma coisa para a gente, e a gente não quer dar. A gente até gostaria de dar, mas entende que não é o momento de dar, ou porque não pode dar. Mas Jesus está dizendo que se o filho pede, se a gente não puder dar aquilo que ele pede, a gente não vai dar uma coisa pior. Se pedir pão, não vai dar uma pedra, nem um escorpião. Se pedir peixe, não vai dar uma serpente. Ou seja, o pai sempre gostaria de responder e corresponder com o filho, conforme a sua necessidade, porque ele é pai. Amém? Amém? Então, essa natureza está na figura do ser humano, que é mau. O ser humano tem tendências ruins, alguns piores que outros, em áreas específicas. Quem viu um vídeo que Magno Malta colocou no Instagram, de um pai batendo no filho, jogando ele no chão, para fazer ele ficar duro? Não sei se o propósito era ensinar o menino a endurecer. Mas tem pai que é daquele jeito. Talvez você olhe assim, meu Deus, esse homem é de outro planeta. Do planeta dos confins, lá das profundezas do inferno. Mas eu já vi isso no interior. Eu já vi cada pai fazer atrocidade com filhos. Pai que pega o filhinho assim pelas pernas, roda, 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 igual um sapinho e joga. Você nunca viu isso acontecer, não? Nunca vi, pastor. Então, louvado seja Deus pelo seu coração, que ainda não foi tão constrangido. Mãe, já vi mãe colocar o pé no pescoço do filho e bater o adolescente, e o filho começar a colocar a língua para fora e começar a desfalecer. Quando ela percebeu que ele realmente ia morrer, ela tirar o pé. Eu já vi isso. Então tem pais, pai e mãe, que são ruins. E deixa eu, assim, dar um recado, porque as nossas mensagens estão indo para o YouTube, Facebook, TV, rádio, tudo que nós falamos aqui está sendo proclamado nos telhados. Então, deixa eu falar aqui para a nossa sociedade do Nordeste, para o nosso povo do Brasil, para o nosso povo do Piauí, para o nosso povo Teresina. Nós precisamos que Deus sare a nossa geração, amém? Porque existem pais nos nossos dias, talvez vizinho seu, ou talvez que convive com você na sua casa. Pais que maltratam os filhos, pais que batem nos filhos com um nível de força que nem ele suportaria, como se fosse um bandido. Pais que abusam dos filhos e das filhas. Existem em Teresina. Se você aqui nessa noite tem frequentado a igreja, tem permanecido conosco, e tem tido essa luta na sua carne, saiba que é um demônio querendo usar você. E se você sabe que tem alguém na sua família, na sua casa, ou vizinho, ore por essa pessoa. Se possível, e tiver oportunidade, pregue, fale da palavra. Porque pedofilia é pecado. Quem diz amém? Pedofilia é pecado. Eu não estou falando algo que só serviria para quem mora no exterior. Não. Talvez nessa igreja tenha pessoas que têm a tendência de acariciar filhos de maneira lasciva, de maneira impura. Pais que tocam nos órgãos genitais dos filhos, que abusam. Você acha que abuso sexual é somente quando há um estupro, uma penetração? Não.
Abuso sexual é a partir do momento que há uma olhada, que insinue má intenção. Tios, irmãos mais velhos, amigos, vizinhos ou pais, que vai abraçar a filha, fica acariciando os seios da bichinha. É pecado isso, você está marcando uma pessoa que lá no futuro ela vai ter problemas psicológicos. Porque ela foi marcada por alguém que ela confiou. Quando ela esperou ser protegida, ela foi exposta. Então veja bem o que você fala. Pais que liberam palavras insinuosas, palavras pejorativas, palavras imorais para os filhos, isso é abuso sexual. Porque tem gente que é doente, tem um demônio no subconsciente, na pele, no órgão genital, na mente, e se excita em expor. Pais que se masturbam olhando para as crianças tomando banho. Infelizmente há uma doença e um pecado da imoralidade na nossa Teresina, que leva as pessoas a abusarem umas das outras, leva as pessoas a ter desvio de natureza, tendência para o sexo igual. Tudo isso é pecado, é condenado pela Bíblia. E a Bíblia diz que é digno de morte quem pratica essas coisas, e é digno de morte quem concorda. Às vezes tem uma esposa que sabe que o marido abusa da filhinha, talvez por não ser pai, por ser um enteado, ou por ser pai mesmo, e a esposa fica, porque não quer gerar constrangimento, não quer expor a situação, fica protegendo o marido, sendo um monstro, matando e destruindo o futuro da criança. Então se você é esposa e sabe que seu marido, porque é padrasto, ou pai mesmo, porque tem pai que é o cão, chupando manga, e você sabe, mulher, que sua filha ou seu filho está sendo abusado pelo pai, pode ser teu esposo, pode ser quem for, leva para a justiça, proteja, se os dois forem crentes, traz para o pastor, nós vamos orar e arrancar esse demônio, depois vamos dar uma pisa grande e botar ele numa solitária, e chamar, pedir para o Heráclito liberar uns cabra-machos lá da prisão, que não, faz 5 anos que não viu mulher, e bota na mesma cela com esse cabra, para ele aprender a ser gente. Então é pecado abuso infantil, é pecado abuso sexual, é pecado roubar. Nós estamos vivendo um tempo que às vezes até na igreja, você não pode, por exemplo, confiar em deixar uma bolsa do lado aqui e levantar e ir no banheiro, você não sabe quem está ali do lado. Roubar é pecado, diga comigo, roubar é pecado. Tem gente que é capaz de ver uma pessoa na frente, o dinheiro cai do bolso dela, ela pisa no chão e levanta, louvado seja Deus, porque o meu Senhor respondeu minha oração. Ao invés de pegar o dinheiro e clamar, ei, você caiu aqui, devolver. Tem gente que recebe um troco errado e diz, louvado seja Deus, eu sabia que meu Redentor hoje iria me dar a feirinha do mês. Hoje mesmo eu tenho uma experiência parecida. Eu fui pagar, eu coloquei um valor de combustível no carro. Quando eu fui pagar, o cara colocou a metade do valor. Foi lá no posto do Gleito. Quando eu olhei, de tanto que os caras querem arrancar de mim, quem teve essa experiência de alguém colocar um valor diferente lá quando você vai passar o cartão? Não, né? Só eu tive essa má sorte. Olha lá, teve, olha lá. Aí eu olhei e disse, está errado, o valor é outro. Aí ele disse, rapaz, é mesmo. Aí ele começou a dialogar dizendo, puxa, aconteceu essa mesma coisa comigo e a pessoa nem me disse nada e levou o dinheiro. Eu disse, eu não preciso do seu dinheiro, eu tenho o meu Deus que cuida de mim. Mas outro dia, não faz nem 2 meses, em outro local aqui, eu fui pagar, tinha o dobro a mais. Fui colocar R$50 de combustível, estava lá R$100. Eu disse, aí tem dia que a gente está até tolerável, né? Tolerante, você tolera. Mas nesse dia, assim, parece que eu estava meio que de jejum. Aquele dia que você não aguenta nada, injustiça. Aí eu olhei para ele e disse, você colocou outro valor aqui, é o dobro. Rapaz, eu me esqueci nada, rapaz. Já vários, já aconteceu isso comigo. Por isso que eu estou esperto. Vocês acham que? Você acha que esse dinheiro vai fazer bem para você?
Eu disse, olha, eu sou pastor, você está querendo roubar de um homem de Deus. Você está querendo roubar de um homem de Deus. Você acha que se roubar de um homem de Deus, você está roubando do próprio Deus, rapaz? Você acha que não vai ser amaldiçoado, não? E outra, não precisa ser crente para você ter caráter, né? Isso é para qualquer um, você tem que ser caráter. Você tem que ter caráter. E eu estou falando com você que ele foi se explicando isso, ó, fique quieto, fique calado, porque eu não vou te expor, não. Que eu tenho o direito agora de chamar todo mundo aqui e expor você. Então, se você quiser ouvir caladinho, se arrepender, me escuta que eu não vou expor você. Senão eu vou fazer até um vídeo aqui. Aí eu falei, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Aí eu caí para cima dele um serramão. E é melhor você reconhecer que você teve intenção para Deus te perdoar do que você ficar camuflando, argumentando e querer pegar o próximo. Você nunca vai ter alguma coisa na vida se você tentar fazer pegando o dinheiro dos outros. E aí ele ficou uma manteiga derretida, com medo da gente expor. A gente fica tremendo, porque você vê descaradamente alguém querendo lesar você. Você sabe que no roubo há uma infestação de demônios no ato do roubo. Porque quem veio para roubar, quem foi? O diabo. Então, quando a pessoa começa a sentir vontade de roubar, ela já está sendo rodeada por um monte de demônios. Uma vez aqui no Ininga, pularam o muro da nossa casa. E a gente achava que era uma pessoa que estava hospedada em casa, que era o tio da minha esposa. E eu olhei para a janela e o homem estava lá, catando a roupa da lavanderia e juntando tudo aqui. Já estava vestido numa das minhas camisas. Só que a luz não estava muito clara, não tinha, a iluminação estava boa, e eu pensei que era o tio da minha esposa. E eu gritei, seu Kika, ainda disse assim, ó, oi! Capeta do inferno. Aí eu olhei, desconfiei, eu fui no quarto, e ela, o tio da minha esposa estava roncando. Quando eu voltei, disse, ei rapaz, o cabo correu, estava noiado. Aí eu peguei um cabo de vassoura, irmão, desse tamanho. Meu tio da minha esposa pegou um facão, o cachorro ficou doido, e nós saímos atrás, rodeando, irmão, eu ia dar bem na orelha, aí depois ia chamar a polícia, mas eu primeiro ia quebrar ele. Pastor, e pode, não vai ler a Bíblia diz que se você bater em alguém, você não pode matar, mas se você bater em alguém, mobilizar alguém, porque ele está roubando a sua casa, você está no seu direito, está lá na Bíblia. Desce o cacete no joelho dele, depois chama a polícia. Não pode não, Heráclito? Olha aí, pode. Pode, Raimundo? Raimundo está assim. Nós não achamos o cara, ficou só a marca dele no muro, ele pulou a cerca elétrica. A cerca tocou nele, ele tomou choque, mas pulou. Irmão, a gente arrepiava da cabeça a planta do pé. Encheu a minha casa de demônio. Tivemos que orar expulsando. Não era medo, a gente não ficou com medo não. Mas a gente sentiu o pavor do inferno naquele lugar. Enquanto a gente não orou, expulsou, todo mundo sentiu aquela presença maligna, porque no ato do roubo, existe presença demoníaca. Então, quando você vê alguma coisa que não é seu, e o coração começa tucu, 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 aquilo são os demônios, a torcida demoníaca. Vai, rouba, 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 é seu, rouba, é a tua oportunidade, rouba, rouba. E aquilo do teu coração atinge o teu coração de uma tal maneira que você vai e rouba. A Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então a Bíblia diz que quem roubava não roube mais. Então não roube o que é a lei, seja justo e Deus vai honrar você. Apesar que ser justo, você não pegar, é requisito básico para todo ser humano, para todo cristão. Mas eu te digo, todas as vezes que você for tentado a roubar, a pegar no que é lei, a ficar com um troco errado, a fazer um negócio onde você sabe que está sendo injusto, todas as vezes que você for justo nas suas atitudes, você vai ter Deus aprovando você e dizendo, você está juntando tesouro no céu. Amém? Você não precisa de nada do que é dos outros. A Bíblia diz que um dos mandamentos é não cobiçar o alheio. Amém, queridos?
porque o teu Deus é dono da prata e do ouro, é Ele que cuida de você, é Ele que supre as tuas necessidades. Decida, passa fome, mas seja justo, que Deus vai te honrar. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém, irmãos? Então, seja firme, seja santo, seja puro, seja justo, e o justo juiz vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Então, esposas, mães, pais, orem por suas casas e limpa a casa. Qualquer intenção de roubo, de abuso sexual, não vamos tolerar, não vamos aceitar, porque no ato desses pecados entra demônios, e os demônios estão aí para tentar destruir as nossas casas, as nossas famílias. E uma das armas para realmente vencer o inimigo, uma das armas para manter nossa casa protegida se chama oração. Diga comigo, oração. Diga, oração. Então, quando nós oramos, nós trazemos os anjos do Senhor para manter a nossa casa protegida. Pastor, eu tenho orado e não tenho visto o resultado. O que eu tenho para dizer para você é só que continue orando. Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória, Deus vai entrar em favor da sua vida e da sua família. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Quem diz glória a Deus? Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. A oração é, na verdade, um veículo poderoso que Deus criou para trazer justiça, para trazer estabelecimento do seu reino e para trazer vitória àqueles que não podem ter vitória sozinhos. Oração é um veículo de fé. Quando o homem caiu, quando o homem pecou, o homem ficou sem força para lutar e para dominar a terra, para dominar naquilo que Deus liberou para ele dominar. A Bíblia diz que Deus fez o homem e disse, dominai sobre a terra. O homem pecou e ele ficou sem capacidade para dominar. Então Deus dá a ele um caminho, ele refez a rota. Lembra que eu falei que no início sobre Deus refazer a rota? Deus refez a rota. E a rota que Deus fez foi o caminho da oração. Siga esse caminho que você vai conseguir dominar como se você pudesse dominar antigamente. Você não pode, não consegue mais, mas você ora que eu domino em seu lugar, que eu governo em seu lugar, que eu faço no seu lugar aquilo que você não pode fazer. Quem diz amém? Eu quero que você saia daqui hoje animado, porque a oração é uma chave poderosa, é um veículo poderoso, e se você começar a usar de maneira mais eficaz a oração, você vai ser uma das pessoas mais vitoriosas de Teresina, do Piauí, do Brasil. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Então vamos lá, o homem pecou, ele ficou sem poder para dominar. Aí a Bíblia diz que até o homem tomar essa consciência, ele não orava. Mas um filho de Adão, chamado Sete, ele teve um outro filho que foi, claro, neto de Adão. E o nome desse filho de Sete foi Enos, está no capítulo 4, versículo 26 de Gênesis. E a Bíblia diz que esse filho de Sete teve o nome de Enos. Então começou-se a invocar o nome do Senhor. Naquele período, naquele tempo, parece que o homem começou a perceber que ele precisava orar, que ele precisava voltar a buscar a Deus, porque ele não tinha condições de vencer sozinho. Então, quando o homem começa a invocar o nome do Senhor, Deus começa a vir e a agir na terra através do homem. E depois dessa invocação é que Deus vem, porque Deus vem atendendo o clamor, e Deus percebeu que precisava dar uma revigorada na terra. E Ele fez isso como? Dando uma exterminada na malignidade do mundo e recomeçando com Noé. E a partir de Noé, as gerações seguintes, pelo menos aquelas que têm contato com Deus, entendem o caminho da oração. Você vai ver Abraão orando, você vai ver Moisés orando, você vai ver Elias orando, você vai ver, por exemplo, o profeta Samuel, no capítulo 12, versículo 23 de 1 Samuel, quando o povo chega para Samuel e pede ajuda para ele, ora por nós, sabe o que ele diz? Como que eu pecaria contra meu Deus deixando de orar por vocês? Pelo contrário, eu vou ensinar o caminho do Senhor. Samuel entende que se ele não orar pelo povo, ele estaria pecando contra Deus. Então, será que a gente poderia colocar que viver uma vida sem orar é pecado? Talvez o ato de não orar
não seja pecado. Mas é certeza que se você deixar de orar, você vai pecar. Leonardo Ravenhill falava demais, e está aí, e essas frases estão no livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. Ele dizia: aquele que peca não ora, mas aquele que ora não vive no pecado. Eu acho que foi John Piper que falou esses dias uma frase colocando que é uma questão de vida ou morte. Ou você vence o pecado, ou o pecado te vence. Quando você vive uma vida de pecado, a primeira coisa que é arrancado de você é a vontade de orar. Ninguém quer orar, porque o pecado mata essa fé. Mas quando você decide, por um esforço consciente, passar pelas barreiras que você já tem naturalmente, e passa pelo portal da dificuldade, e começa a viver uma vida de oração, você não aguenta viver no pecado. Porque todas as vezes que você está diante de Deus orando, aquele pecado vai estar diante da sua face. E você não vai aguentar conviver com isso. Ou você para de orar para viver no pecado, ou você para de pecar para viver orando, buscando a Deus. Nós decidimos que vamos orar. Quem diz amém? Quem diz aleluia? E no aspecto oração, amada igreja, em relação à oração, a Bíblia nos apresenta 3 chaves poderosas. E a primeira que eu quero apresentar aqui é sobre a chave da priorização. Diga comigo, priorização. Oração na Bíblia é uma prioridade. Saiba disso. Prioridade. Por que é prioridade? Porque nenhum de nós consegue trazer o reino de Deus para a terra com a justiça própria. Nenhum de nós consegue trazer o reino de Deus para a terra pelo nosso mérito, pelas nossas obras. As nossas obras pessoais, sem a ajuda de Deus, cheiram mal às narinas do Senhor. Por outro lado, quando nós vivemos uma vida com o Espírito Santo, a Bíblia diz que as nossas orações cheiram como incenso suave, sobem como fumaça às narinas de Deus, numa taça que o anjo leva para o trono da graça. Então, a primeira chave que eu quero apresentar para você, na verdade é a Bíblia que apresenta, é a chave da priorização. Se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 7 de Mateus, provavelmente você vai manter sua Bíblia aberta e vai só voltar os olhos aqui para o capítulo 6, versículo 33. E a palavra diz assim, quase que já chegando no capítulo 7. 6:33. Buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção. Deus está falando aqui de um povo, Jesus está falando de um povo que tem necessidades de coisas. Ele está falando aqui, se você percebeu o texto anterior, ele vai falar de pessoas que são preocupadas com o que veste, com o que come. E ele diz assim, por que vocês se preocupam tanto? Vocês não percebem os lírios do campo, os passarinhos que não semeiam, mas ninguém come como eles, nunca falta para eles. Os animais que não compram roupas, não se preocupam em se vestir, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Qual de vós, com toda a preocupação, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Ninguém. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, de vez em quando Deus libera palavras aqui sobre unção, que a unção faz justamente isso. A unção faz você pegar um copo d'água desse aqui e transformar ele num rio. Diga amém. A unção faz multiplicar as coisas na nossa mão, na nossa vida. E é isso que Jesus está ensinando. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas naturalmente. Claro que Jesus não está ensinando que você deve deixar suas responsabilidades naturais para somente buscar o reino de Deus. Por isso que Lutero, entendendo isso, ele interpreta e diz: orai como se tudo dependesse de Deus, e trabalhai como se tudo dependesse de você.
enquanto eu trabalho, enquanto eu estou buscando a minha dignidade, exercendo um papel de um cidadão comum, eu estou, por outro lado, priorizando a oração, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e eu sei que o meu trabalho vai fluir, eu sei que onde eu colocar as minhas mãos, vai prosperar, eu sei que o Senhor vai edificar a minha casa, que enquanto eu estiver dormindo, Ele vai trazer o bom pão, porque Ele faz enquanto nós dormimos. E como é, pastor, que eu trago o reino de Deus para a minha vida? Jesus, Ele deixa isso claro na oração do Pai Nosso. Ele diz, vocês devem orar assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como? Orando. Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, toma o governo da minha vida, entra nessa situação, Senhor, entra na minha casa, entra nas minhas finanças, entra, Senhor, traz o pão de cada dia, abençoa meus filhos que precisam ser transformados, abençoa meu esposo, abençoa minha esposa, abençoa meu vizinho, abençoa meu trabalho, abençoa meu patrão, e você vai orando, e vai trazendo os céus para a terra, vai trazendo o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez você até tenha orado, mas tem quebrado o poder da fé com atos. Como assim, pastor? Às vezes você entrega para Deus coisas, e volta e meia Deus pega você fazendo no lugar dele. Aí eu entreguei para Deus, mas enquanto você entregou para Deus, você está indo lá tentando resolver da tua maneira. Exemplo, a Bíblia diz que a mulher ganha o marido calada, com o exemplo dela. Aí você até ora, Senhor, eu quero meu marido santo, eu quero meu marido transformado, mas você não para de PPP, você é direto uma ladainha. Então você ora, mas não acredita que Deus vai fazer. Você ora e quer ajudar Deus. Ore e deixe teu marido com Deus. Seja exemplo, mulher de oração, mantenha tua postura de mulher de fé, e Deus vai falar o coração dele, porque eu quero te desiludir, mulher. Se Deus não transformar o coração do teu marido, você pode pingar ouro, pode cuspir ouro, pode derramar lágrimas de ouro, ele nunca vai ser transformado só por causa de você. Só Deus pode convencer o homem do pecado, justiça e juízo. E assim é o filho, e assim é a esposa, porque quando a mulher vem para a igreja e o marido não vem, tem um grau de dificuldade para ele se converter. Mas quando o marido vem, que a mulher não vem, eu te diria que o dobro de dificuldade, é uma dificuldade ao cubo. Porque quando uma mulher decide ser ruim, quando a mulher decide dar as costas para Deus, que o marido vai e ela não vai, ele vai ter que dobrar a oração dele. O que é bom nisso, é que quando o marido decide ganhar a mulher para Jesus, quando ele decide, porque o homem é focado, quando ele decide, ele vai para o pó, ele come terra, mas enquanto não tem ela convertida, ele não para. E às vezes a mulher ora pelo marido, quer ele convertido, mas não foca tanto como o marido às vezes focaria. Felizmente, nós temos mais mulheres tendo vitória nessas áreas. Por quê? Porque o homem, se a mulher, olha mulher, se você for cheio do Espírito Santo e agir do jeito que a Bíblia manda, o teu marido é só um meninão grande. Parece, mas Deus pega ele assim, ele se desarma assim de uma maneira. Violenta é uma mulher que decide ser ruim, que decide ser uma jararaca. Você põe ela dentro de uma caldeira de óleo fervente, e é capaz de ela sair sem uma lesão na pele. É terrível. Quando a mulher decide ser ruim, é terrível. Você não conhece a história, a ilustração? Tinha um demônio que estava sentado numa pedra, numa esquina, chorando. E aí chegou uma mulher e perguntou, por que você está chorando, diabo? Disse, porque eu fui enviado do inferno para destruir essa cidade. E eu fiz de tudo, mas essa cidade é muito justa, ninguém me escuta. Aí a mulher disse, deixa comigo, você me dá quanto? Dou tanto, deixa comigo. E ela inventou uma história. Ela pegou as duas famílias mais fortes, pegou a esposa do marido e disse, você sabia que teu marido está se encontrando com a mulher de fulano de tal? Ela disse, nunca. Pois está, vai amanhã, 10 horas da manhã, lá no lugar tal que você vai ver. Aí foi lá no marido da outra. Sabia que a sua esposa está se encontrando com fulano de tal?
Conversa, vai lá no tal lugar, que você vai ver, amanhã você vai pegar. Aí deixa que a esposa de um e o marido da outra foram ver. Quando chegaram lá, já estavam os outros dois lá. E ela foi também, fez o mesmo papel com os outros. Fez com os 4 se confundirem e estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. O cara não pediu nem explicação, já foi matando o outro. A família de um veio e viu, matou o outro. Foi levando, a cidade acabou. A mulher ajudou a acabar, destruir. E o diabo disse, não sabia que era tão fácil assim. Pois é, a mulher consegue, a mulher, língua bifurcada. A Bíblia fala sobre mulher faladeira, fofoqueira, que não tem o que fazer e vive de casa em casa fazendo fofoca. Lê a Bíblia, você vai ver. Tem mulher que não tem o que fazer, que vive disso. E depois do WhatsApp, Instagram, não precisa nem sair de casa. Ela destrói tudo. A Bíblia diz que a língua é um dos menores membros do corpo, órgão do corpo, mas é como um palito de fósforo. Um palito de fósforo desse tamanho, você acende, ele incendeia um bosque. E a Bíblia diz que a língua é capaz de, sendo o menor membro do corpo, incendiar todo o corpo e ainda lançá-lo no inferno. Cuidado. Bom, voltando aqui, porque tem dia que eu estou defendendo as mulheres até os dentes, né? Mas hoje é dia de dar uma espetadinha, porque as mulheres também precisam de ajuda, né? E os homens dizem, louvado seja Deus. Mas preste atenção, trazer o reino de Deus é o que vai transformar a nossa vida, e Jesus ensina que é na oração que trazemos o reino de Deus. E nós precisamos priorizar a oração. Vai fazer alguma coisa? Ore primeiro. Tiago diz, olha, tem gente que decide fazer um projeto e diz, eu vou sair na cidade tal, e durante um ano eu vou trabalhar, e aí eu volto com sucesso. E a Bíblia diz que essa pretensão é maligna, diabólica. Ele deveria, em primeiro lugar, dizer, se Deus quiser. E dizer, se Deus quiser, é um estilo de vida. É você ir orar e dizer, Senhor, o que o Senhor quer? Qual é a tua vontade boa, perfeita e agradável nessa situação? Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar o reino de Deus, orar primeiro antes de decidir, orar primeiro antes de fazer, amém? Orar primeiro antes de comprar. Então nós vamos ver pessoas que na Bíblia fizeram isso primeiro. Por exemplo, quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e os soldados de Faraó estão vindo atrás para pegar o povo, para destruir o povo. O que Moisés faz antes de agir? A Bíblia diz que ele se ajoelhou e orou. Ainda que Deus vem para ele e pergunta, Moisés, o que você está fazendo? Eu estou clamando, Senhor. Não, Moisés, se levante e diga ao povo que marche. Quando é que a palavra veio para Moisés? Quando ele também foi orar primeiro. Quando você vai orar primeiro, Deus vem e fala, e dá direção. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Quando você ora primeiro, então Deus vem e dá direção para você. Quando você prioriza a oração. A Bíblia diz que antes de Jesus escolher os 12 discípulos, ele passou a noite orando. Antes de Jesus ir para a cruz, ele passou a noite, ou pelo menos parte da noite no Getsemane, fazendo o quê? Orando. O que nós devemos fazer primeiro antes de tomar certas atitudes, principalmente quando as atitudes são atitudes que vão mexer com o nosso futuro? Devemos orar primeiro, buscar o reino de Deus. Às vezes eu vou para a oração com uma decisão e saio de lá com outra. Às vezes eu vou para o ambiente da oração com uma cabeça, com uma mente, e saio de lá com outra. Porque na oração Deus dá revelação. Na oração Deus dá direcionamentos. Aleluia! Eu já tive a experiência de entrar em ambiente de oração para orar por situações que para mim era impossível. E depois de um certo período de oração, quando eu fui tentar resolver o problema, que cheguei lá, já estava resolvido. Quando Deus faz no seu lugar, quando Deus desce na terra, Ele resolve por você. Amém, meus queridos? Então, orar é importante. Orar é importante. E às vezes, não é nem apenas questão de priorização. É questão de única opção. Pedro estava preso no capítulo 13, no capítulo 12 de Atos. Tiago já tinha sido degolado. Pedro estava preso, dormindo à noite, esperando que o dia amanhecesse para Herodes mandar matar ele também. A igreja poderia fazer alguma coisa por ele, sim ou não?
Não era como os tempos de hoje, que pode colocar advogado, pode correr atrás. Não, naquele tempo é o seguinte, o imperador pegou, o rei pegou, acabou-se, ninguém mais consegue interceder. Aí a igreja não tinha mais opção. O que ela fez? Ela orou. Ela orou a Deus por Pedro. O que aconteceu? O anjo foi lá e abriu os portões e tirou Pedro de lá. Tem coisa que a única opção nossa vai ser o quê? Orar. Orar, orar e orar. E sabe por que às vezes o diabo aumenta a luta? Porque ele sabe que tem gente que quando tem luta, até ora, faz orar mais, mas tem gente que, dependendo do nível da luta, ela perde a força até de orar. Já pensou? O barco está quase virando, o vento está soprando, o barco vai virar. Aí Pedro e os outros discípulos, vendo Jesus na borda, na polpa do barco, com a cabeça no travesseiro e dormindo. Já pensou se ao invés de Pedro ir lá sacudir Jesus e acordar Jesus, ele simplesmente ficasse apavorado e não abrisse sua boca e esperasse na sorte? Tem gente que faz isso. Tem gente que ao invés de se defender, se encolhe. E não é isso que Deus quer. Deus quer que, independente do nível da luta, você esbraveje. Você faça como Pedro: Senhor, o Senhor não percebe que estamos morrendo? Tem momento na oração que nós chegamos nesse nível. É como se pegássemos no manto do Senhor, sacudíssemos ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo a situação. Eu vou morrer mesmo aqui. Eu vou ser sucumbido nessa situação. Meu irmão, e quando esse nível de revolta começa a dominar o seu coração, e você transfere isso numa intensidade de oração para Deus, Deus responde. Esse glória a Deus de você não está convencendo nem grilo. Se você orar com força, Deus vai te responder. Aleluia. Eu já quebrei cadeira orando. Claro que uma cadeira começa a ir. Mas eu tive momentos assim que eu bati a mão na cadeira, que eu pensei que tinha deslocado a mão, de intensidade, quando realmente passa das minhas forças, eu estou no limite, e a resposta não está vindo, eu bato na cadeira: Deus, onde o Senhor está? E uma vez eu peguei uma cadeira, Senhor, e tac, quebrou a cadeira. A unção de Sansão. Tem hora que você precisa romper os limites e realmente tocar na porta do céu. Veja que o texto diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Primeiro começamos pedindo, depois passamos a fase do pedir e começamos a buscar. É algo mais profundo, é cavar mesmo o poço. E aí chegamos no terceiro nível, que daqui a pouco estamos na porta do céu batendo: abra, Senhor, batei e abri-se-vos-á. Não pare, porque tem uma segunda chave da oração, que é a perseverança. Diga comigo: perseverança. É a segunda chave da oração, que é a perseverança. Eu quero te levar para Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. A palavra diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Diga para quem está do seu lado: persevere na oração. O que é perseverar na oração, pastor? É orar hoje e orar amanhã do mesmo jeito de novo. E orar depois a mesma oração. E se possível for daqui um mês, eu estou orando a mesma oração, porque enquanto eu não recebo, pastor, mas o Senhor não disse que não é pelas repetições, não é pelo muito falar, não pode repetir palavras. Não. Eu posso amanhã orar a mesma oração de hoje com outras palavras. Com outras expressões. Ou às vezes com a mesma palavra, só que não é uma reza, não é algo decorado, é um anseio do coração. Quando Jesus fala que não deveremos fazer vãs repetições, é você usar uma técnica, aprender uma oração decorada e fica ali, a mente vagando por todos os lados, e você fica ali naquela reza, não sei quantas vezes repetindo aquela reza, achando que por muito falar, o Senhor vai ouvir. Não, Deus não escuta palavras, Deus escuta palavras carregadas de um coração intenso. Amém? Então, se daqui um ano você não receber a tua vitória, ore pela mesma coisa, porque uma das maneiras de demonstrar fé é orar pela mesma coisa, ainda que não temos tido sinais de resposta. Se eu estou continuando orando, é porque eu acredito que eu vou ter resposta. Isso é fé. Aí eu quero te levar para Lucas, capítulo 18,
Lucas capítulo 18, eu estou falando da segunda chave da oração, que é a perseverança. Diga, perseverança. Lucas 18, do versículo 1 em diante, a palavra diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar, diga sempre. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Clamam a Ele quando? De dia e de noite, presta atenção. Ele não disse assim, e Deus não fará justiça para os seus escolhidos, que decidiram passar o dia inteiro orando, uma vez na vida. Ele não disse isso. O cara orou de manhã, de tarde, de noite, passou o dia orando e Deus respondeu. Não, ele disse algo diferente: que clamam a Ele de dia e de noite. Não importa se é só um dia, não importa se é uma semana, não importa se é um mês, se é um ano, ou se é o resto da vida. Ele diz que a característica dos escolhidos do Senhor é uma característica que expressa oração de manhã, de tarde e de noite, de dia e de noite. Assim como também a Bíblia diz que aqueles que amam a palavra, meditam na palavra de dia e de noite. Então, o cristão genuíno não é o cristão da noite, nem do dia. O cristão genuíno, ele é de dia e de noite. Quem diz amém? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ainda que pareça tardar, ainda que pareça estar demorado. E tem gente que realmente sofre com isso. Eu sofro às vezes. Meu Deus, faz tanto tempo que eu oro por isso e não tive resposta ainda. Jesus fala assim, ainda que pareça tardio, ainda que tardio para com ele, parece ser demorado, em outra tradução parece ser demorado, digo-vos que depressa. E você deve entender essas palavras, porque quando Jesus fala, ainda que pareça tarde, para nós é tarde, para Deus é no tempo certo. E o tempo de Deus, quando chegar, você vai dizer: Deus respondeu, foi rápido. Às vezes parece demorado, quando Deus responde: Senhor, eu não sabia que você ia responder tão rápido assim. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vai vir no tempo certo, na hora certa, da maneira certa, na proporção certa. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Achará gente que persevera de dia e de noite? Achará gente orando de dia e de noite? Achará gente usando a segunda chave da oração, que é a perseverança? De quem eu poderia me lembrar aqui nesse momento? De Abraão. Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus anuncia para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Quem vai estar em Sodoma e Gomorra nesse momento? Ló e sua família. Então Abraão começa a fazer uma oração. Ele pergunta: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir, ainda que tenha 50 justos? E o Senhor diz: por causa dos 50, não destruirei. Abraão não deu por satisfeito. Senhor, e se tiver 45? Não destruirei. Aí ele começou a dizer: Senhor, não fique irritado com o meu questionamento, com a minha oração. Mas se tiver 40, não destruirei. E se tiver 30, não destruirei. Se tiver 20, não destruirei. Senhor, só mais essa vez. Então ele perseverou. Ele foi até o último ponto, até onde ele podia. Senhor, se tiver 10, eu não destruirei por causa dos 10. Aí o anjo sabia que ele ia ainda mais fundo, aí foi embora. Ele não teve Sodoma e Gomorra livre, mas teve a garantia de Ló e sua família serem livres da destruição de Sodoma e Gomorra. Amém, queridos? Perseverança. Às vezes você ora, você não teve sinal nenhum, ora de novo. Não teve sinal nenhum, ora em pé. Pastor, não tive resultado. Ore de joelho. Eu não tive resultado. Deita. Põe a cabeça dentro de um balde. Sabe como é que William Seymour orava? Era meio estranho, mas tinha uma caixa, um caixote na igreja. E o William Seymour, do Avivamento da Rua Azul, ele pegava o caixote e botava aqui, para ninguém ver, e ele não vê ninguém.
E ele passava 2 horas antes de pregar orando com esse caixote na cabeça. Tem gente que é doido. Você sabe como é que foi fundada a igreja quadrangular? Eu não sei como é que é a igreja hoje quadrangular. Se é uma igreja avivada, se não é. Mas ela nasceu no avivamento. E sabe como foi o avivamento? Uma mulher americana. Se eu não me engano foi americana. Ela começou a buscar um avivamento. Ela era presbiteriana. E recebeu o Espírito Santo. E a igreja presbiteriana chutou ela. Porque quem recebe o Espírito Santo não pode ficar na presbiteriana. Porque ela recebeu o Espírito Santo como os discípulos no dia de Pentecostes. Ela começou a falar em línguas e começou na ousadia e teve que sair porque numa igreja formal não se pode levantar o braço, não se pode orar com intensidade a todo mundo. Quase que. Então ela saiu. E ela recebeu um chamado para um avivamento. E ela começou a buscar o Senhor. E Deus falou para ela que ia dar um avivamento para ela. E aí uma certa feita, ela já estava com a igrejinha dela ali e tal, tentando e buscando o Senhor. Um dia o Espírito Santo falou para ela: pega esse tamborete e vai lá para a praça. Sobe em cima do tamborete. E ela foi para a praça. Subiu em cima do tamborete. Quem sabe o que é tamborete? É uma cadeira de madeira, às vezes de couro, é melhor assim, com cheirinho de couro de gado. E ele mandou ela levantar os braços. Ela levantou o braço, ficou lá. 5 minutos depois, já começou a vir algumas pessoas. Ela aqui, o Espírito Santo disse: não para, não desça o braço. Meia hora depois, já tinha dezenas de pessoas. E ela querendo abaixar o braço, não baixa. 1 hora depois, já tinha uma multidão. E ela olhando para cima. E o povo parava e ficava olhando, caçando. O que essa mulher... Quando terminou, 1 hora, o Espírito Santo disse: pega o tamborete e corre para a igreja. Ela desceu do tamborete e saiu correndo. E a multidão foi atrás dela, correndo atrás. Entrou todo mundo na igreja. Aí ela fechou a porta. E pregou, e todo mundo se converteu naquela época. E o avivamento começou ali. Foi assim que nasceu a igreja quadrangular. É doideira? É. Mas a oração é a chave desses moveres. A oração é a chave dos sobrenaturais de Deus acontecer em todos os lugares. Por isso pregamos sobre a oração e tentamos levar a igreja para esse ambiente, porque a oração é a chave da vitória. Leia sobre a oração, fale sobre a oração, ore sobre a oração, leia livros. Tem um livro muito bom, A Quarta Dimensão, de David Yong Cho. A chave do avivamento, porque está do pleno avivamento. Heróis da fé. São livros que vai nos ensinar a orar. E tantos outros que eu posso me lembrar depois e dizer para você. Caçadores de Deus. São livros que vai te ajudar o homem do céu. São livros que quando você lê, você olha assim e diz: meu Deus, eu estou humilhado, eu preciso orar. Um livro chamado de John Weed, eu falo John Weed, mas diz que lá é John Hyde. Um missionário que influenciou 100 mil pessoas só pelo poder da oração na Índia. Homem de oração. Então, a perseverança na oração vai fazer a tua casa entrar em vitória. Quem diz amém? Persevere orando, vamos continuar orando, porque Deus vai fazer um milagre tremendo em nosso meio, amém, queridos? Eu já falei isso algumas vezes, mas sempre tem gente nova. Eu soube desse testemunho lá no sul do estado. O irmão falou de uma pessoa da igreja dele, lá em Redenção do Gurgueia. Ele disse que uma irmã chegou para o pastor e disse: pastor, eu já estou sem paciência sobre o meu marido. Que é, irmã? Eu falo de Jesus todo dia, de manhã, de tarde, de noite, para o meu marido. E quanto mais eu falo, mais ele não quer saber de igreja, mais ele não quer saber de ser crente. E o pastor disse: irmã, para de falar de Jesus para o teu marido. Entra no teu quarto todo dia e fala do teu marido para Jesus. E ela começou a fazer isso na segunda-feira. Chegava lá e dizia: Jesus, eu vim falar do meu marido para o Senhor, eu vim fofocar do meu marido para o Senhor. Meu marido é assim, meu marido não quer ir para a igreja, meu marido é bruto, meu marido todo dia vai no bar beber. Jesus, meu marido é assim, e foi falando. Na sexta-feira ele chegou para ela e disse: eu quero ir na tua igreja. Nunca ele tinha ido na igreja dela. No primeiro dia que ele foi, se converteu e o irmão falou que era o melhor diácono da igreja. O que Deus não faz quando nós decidimos o caminho certo, que é orar. Então Abraão perseverou na oração. Nós temos também Ana, capítulo 1 de 1 Samuel. A Bíblia diz que Ana queria ter um filho, era estéril, ela era bombardeada pela adversária dela, porque o Cana tinha outra esposa chamada Penina, que dava filho para ele, e Ana não tinha.
E ela chegou para ele, safando ele, disse, eu quero um filho. Ela falou, igual a Raquel, me dá meu filho, senão eu morro. E ele disse, mulher, eu não sou mais importante do que 10 filhos. Ó, Eucana. E ela disse, se tu não me dá filho, tu não serve, seu trapo. Marido é para quê? Para dar filho para a gente. Então me dá um filho. Eu não posso, o problema é teu, a outra que tem. E ela fez um voto a Deus. E quando eles foram cultuar o Senhor na casa do Senhor, a Bíblia diz que todo mundo estava no churrasco, comendo. E isso era o dia inteiro. E ela estava orando lá. E aquilo incomodou o sacerdote. Porque enquanto todo mundo estava comendo, celebrando e fazendo o ritual de todos aqueles que anualmente iria fazer, ela estava lá no templo orando. E ele chegou para ela e parecia que ela estava bêbada, porque ela fazia uma oração bocejando. Aqui, balbuciando algumas palavras. E chorava. E ele chega para ela, mulher, a essa hora do dia você já está bêbada. Diz, meu Senhor, não faça de mim o filho do demônio, um anátema, filha de Belial. Eu não estou bêbada, mas a tua serva está angustiada de alma. Estou clamando ao meu Senhor. E o sacerdote disse que o Senhor conceda a tua petição. E naquela hora ela sentiu que a resposta veio de Deus. E ela a Bíblia diz que o semblante dela já mudou. Já não era mais caído. Ela voltou a comer e voltou para casa. E teve um filho. E teve outros, mais 5 filhos. Ela perseverou na oração. Ela poderia ter ido lá? Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de um filho. E eu te peço, dá-me um filho. Pô, deixa eu correr aqui, meu Deus do céu, deixa eu comer, porque está todo mundo comendo tal e tudo. Não. Ela ignorou a carne. E ela ficou lá, até que Deus trouxesse uma resposta para ela. Você já teve experiência de estar orando, e o WhatsApp querer te chamar a tua atenção, o Facebook, a louça, a conta para pagar, e às vezes coisas bobas, e você diz, eu não vou passar mais 5 minutos orando aqui, vou passar mais 5, e depois você dizer, meu Deus, muito obrigado porque eu consegui passar mais um tempo, e você sair com a resposta do Senhor. É possível? Nós cristãos todos, sem exceção, todos devemos viver essas experiências. Diga para quem está do seu lado, se você vai orar, ore até o fim, até receber. Amém? Perseverança. Elias, um grande homem de Deus, que tinha as mesmas inclinações que você e eu. Mas a Bíblia diz que Deus falou para Elias o seguinte, agora ore, porque eu vou derramar chuva de volta. Ele primeiro orou para não chover, 3 anos e meio sem chover. Aí Deus falou, agora é a hora de chover. Aí ele pega e vai orar. A Bíblia diz que ele se ajoelhou. Ele botou o joelho e as mãos no chão, e o traseiro para cima. E ele orou com a cabeça entre as pernas. E ele pediu, Deus, abre os céus e manda chuva. Depois que ele orou, ele levantou e olhou para o seu servo e disse, você está vendo alguma coisa? Tem algum sinal no céu? Tem não. Aí ele voltou a orar de novo, segunda vez. Orou. Aí ele pergunta para o servo, algum sinal? E o servo diz, não tem sinal nenhum, o céu está limpinho. Aí ele voltou de novo, orou. Aí ele pergunta, tem sinal? Tem não. Meu Deus do céu, 4ª vez, orou. E você já está se cansando, tá? Já tem gente que já está até dormindo. Eu estou só falando, imagine se você fosse fazer igual. E aí? Nada. Meu Deus, Senhor, estou pedindo, Senhor, manda chuva. Você não falou que ia mandar chuva? Abre os céus, eu quero chuva, manda chuva. E aí? Nada. Meu Deus, 7ª vez. Ah, Senhor, a chuva, cadê a chuva? Manda chuva, Senhor. E ele orou. E quando perguntou, e agora? Parece a gente ajeitando a antena, né? Da casa. Pegou sinal? Pastor, acontece isso na tua casa? Não. Tem alguma coisinha lá, mas é uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. É o sinal.
se levantou e disse: agora corre, vai lá no rei Acabe e diz que corre para casa, coloca a balde debaixo das goteiras, porque vai vir água para molhar todo Israel. E começou a chover, e choveu, e choveu, e Deus respondeu a oração perseverante. Quando a gente fala de você não fazer a oração de gato miado, é verdade, irmão. Sim, meu Deus, obrigado, aleluia, que eu passei. Não, orar, enquanto você não tem a resposta, pelo menos aqui dentro, uma testificação, uma paz no interior, um testemunho do Espírito que de você foi ouvido, não pare de orar. Perseverança, amém? Não dá tempo de falar da terceira chave? E orar, nós precisamos orar agora. A terceira chave seria, eu daria o nome de plenitude de coração. Primeira chave é priorizar a oração, orar antes de qualquer coisa. Segunda chave, orar sempre, sempre. Terceira chave, orar com plenitude de coração, de todo o coração. O Senhor fala em Jeremias 29, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então vocês vão me buscar, buscar-me-eis e me achareis. Não, primeiro ele diz, vocês vão orar a mim e eu vos ouvirei. Depois ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Se você vai decidir orar, decida colocar o teu coração. E colocar o coração significa colocar sentimento, colocar paixão, colocar decisão. Tem gente que Deus tem dificuldade de responder, sabe por quê? Porque ele fala com a boca, mas pede outra coisa no coração. E nós precisamos colocar o nosso coração, a totalidade do nosso coração na busca por Deus. Não é o primeiro e grande mandamento? Capítulo 22 de Mateus, versículo 37. O Senhor vai dizer, o primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e pensamento. Quando o Senhor vai exortar a igreja de Éfeso, tem um porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Onde é que a gente sente amor, irmãos? É no coração. Meu coração está cheio de amor, porque é aqui que você sente, é o centro onde nós sentimos as coisas. Quando o Senhor fala para a igreja de Laodiceia, eu vou vomitar-te-ei da minha boca, porque você é morno. O que ele quer dizer? Que a pessoa não busca ele de todo o coração. Tem ânimo dobro, tem dois corações. Um coração está nele e depois o coração está no mundo. Se queremos resposta de Deus para a nossa vida, precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. De todo o coração. Uma busca intensa. Uma busca sem reserva, uma entrega sem reserva. Por quê, pastor? Por quê? Porque Marcos capítulo 7, versículo 20 fala que é do coração que procedem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, a avareza, a inveja, o homicídio, o engano, a violência. É do coração. Então, quando eu começo a buscar a Deus, a primeira coisa que Deus vem sondando é o quê? O coração. Aí eu estou buscando algo para a minha vida, mas a motivação do meu coração está errada. Eu estou buscando algo com egoísmo, porque meu coração está cheio de egoísmo. Estou pedindo, Deus, manifeste teu amor sobre mim, e Ele está percebendo o ódio dentro de mim. Senhor, abençoa fulano, e Ele está vendo inveja no coração. Buscar a Deus de todo o coração significa uma rendição completa, total, e uma decisão total. É quando Ele olha para nós e sonda o nosso interior e diz: eu concordo com a sua oração, porque eu percebo que de fato você está me buscando de todo o coração. O seu coração pulsa por aquilo que sua boca fala. Porque, volto a dizer, muitos de nós fazemos orações hipócritas. Oramos uma coisa, quando o nosso coração está cheio de outra coisa. O que você está orando, está pedindo?
o coração está ligado com a mente e com a boca, apesar da Bíblia dizer, irmão, que a boca fala do que o coração está cheio. Quando a Bíblia diz isso, está falando do que você é espontaneamente. Você sempre no espontâneo vai soltar aquilo que você é por dentro. Mas o ser humano tem uma capacidade tremenda de ser hipócrita, de enfeitar, de ser artista. Até líderes. E Jesus fala dos líderes que vão para as praças, se levantam nas esquinas e fazem longas orações para serem vistos das pessoas. A pessoa orações lindas, maravilhosas, quando na verdade Deus olha e diz hipócrita. A única coisa que você quer nessa oração é ser reconhecido como uma pessoa de oração, como um homem piedoso, como uma mulher piedosa. Por isso que eu vou dizer uma coisa para você. Você foi convidado para almoçar em algum lugar e te convidaram para fazer aquela oração na hora do almoço, faça uma oração como se estivesse falando com alguém. Não crie palavras rebuscadas, porque você vai se ferrar. Você vai errar. E a única coisa que vai acontecer naquela oração é que você conseguiu fazer uma oração bonita, preocupado com as suas palavras, mas ela não passou do teto. Porque Deus não escuta, irmãos, palavras que saem da boca aleatória. Deus escuta coração. Aí, para terminar aqui, para a gente fazer uma oração forte aqui em nome de Jesus, um pastor foi fazer uma cruzada. E ele então fez a organização da cruzada e chamou um diácono. Os diáconos sempre tomam bordoada nessas horas, porque os diáconos são uma bênção mesmo. É com eles que a gente conta. Aí o pastor disse para o diácono fulano de tal: olha, você vai fazer a abertura, vai fazer a oração da abertura. É, pastor? É. Ele passou a semana inteira ensaiando a oração. E todo dia ele fazia a mesma oração. Quando eu pegar o microfone, eu vou começar a orar dizendo: soberano e poderoso Deus, Pai eterno, Pai da eternidade. E aí ele ensaiava a oração. Soberano e poderoso Deus. Aí o pastor, chegou o momento, aquela multidão, o pastor deu o microfone. O diácono vai fazer a oração no início. Ele pegou o microfone, fez a postura e: poderoso e saboroso Deus. É isso que acontece quando você quer fazer algo da técnica e não do coração. Deus está nos chamando para orar de todo o coração, amém? Vamos ficar de pé. Eu não sei qual motivo você tem para orar, para não correr o risco da gente ficar aqui e demorando. Eu quero convidar você aqui na frente. Eu quero que você assuma um compromisso de usar a oração como prioridade na sua vida. Diga para Deus que você vai perseverar. Peça perdão por motivo de oração que o próprio Deus colocou no seu coração e você desistiu por causa das lutas. Você parou de orar. Diga: Senhor, me perdoe porque eu parei de orar. Eu vou voltar a orar hoje e vou voltar a perseverar. E peça perdão para Deus se você tem orado e você mesmo sabe que essas orações não condiz com o desejo do seu coração. E peça para o Senhor te ajudar a alinhar o teu coração com aquilo que você está orando. Peça para o Senhor tirar toda a distração que te faz fazer uma oração hipócrita. E aí, após orar assim, você vai colocar diante de Deus aquilo que você necessita, e eu sei que Ele vai te responder. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós te agradecemos porque o Senhor liberou sobre nós um veículo poderoso, que é o veículo da oração. Essa igreja crê no poder da oração. Essa igreja ensina sobre oração e ora. E nós estamos aqui no pé do altar, Senhor, para dizer que nós acreditamos que quando oramos, o Senhor nos responde. Nós queremos pedir, Senhor, nos ajude a fazer da oração prioridade. Nos ajude todos os dias a buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça em oração. Ajuda, Senhor. Nos perdoa, porque muitos de nós só oramos quando não tem mais jeito. Primeiro tentamos resolver com os nossos braços, com a nossa força, e quando não tem mais jeito, é que a gente vai orar. Nós queremos assumir esse pecado e pedir perdão.
e dizer que a partir de hoje vamos nos esforçar em orar primeiro, em buscar primeiro o Senhor antes de fazer qualquer coisa, em nome de Jesus. E nós queremos pedir perdão pelos motivos de oração que o próprio Senhor colocou em nosso coração e nós desistimos, paramos de orar. Nos perdoe, Senhor, e queremos retomar todos os motivos de oração, voltar a orar com perseverança, de manhã, de tarde, de noite. Queremos continuar orando, porque sabemos que uma das maneiras de demonstrar fé é continuar orando mesmo não tendo resposta. Ajude essa igreja a perseverar na oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vamos desistir de orar pelos nossos filhos, pela esposa, pelo marido. Não vamos desistir de orar pelos familiares que ainda não se converteram, pelos amigos, pelas pessoas. Ainda que pareça que a oração não está surtindo efeito, vamos continuar orando. Pedimos perdão pelas vezes que nós oramos com a boca, com os lábios, mas o nosso coração não testifica, o nosso coração não está de acordo. Nos perdoa, tira o mal, tira as distrações, tira os outros valores errados do nosso coração, Pai, e nos ajude a te buscar de todo o nosso coração, porque a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ajuda-nos a colocar o nosso coração em intensidade, totalidade, nessa busca pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que essa igreja está orando sinceramente. E eu peço, meu Deus, que ninguém saia daqui nessa noite sem uma resposta. Dá resposta para o teu povo. Dá resposta para o teu povo. Levanta o teu povo, Senhor. Dá vitória ao teu povo, Senhor. Dá vitória ao teu povo, meu Deus. Escuta a oração. Escuta o clamor de cada um aqui. Meu Deus e meu Pai, atende esse coração. Atende essa oração. Meu Deus, entra em providência. Faz o que ninguém pode fazer. Faz o que o ser humano não pode fazer. Faz, meu Deus, atende esse coração aflito. Atende, meu Deus, esse coração que clama, esse coração que pede. Tua palavra diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que busca encontra, aquele que busca acha, aquele que pede recebe. Oh, meu Deus, dá vitória ao teu povo, meu Deus. Dá vitória ao teu povo neste lugar, meu Deus. Meu Deus, dá respostas. Nós não estamos aqui clamando um Deus morto. Não estamos aqui clamando a estátua, a imagem de esculturas. Estamos clamando ao Deus vivo. O Deus vivo. O Deus que tem ouvidos e ouve. O Deus que tem boca e fala. O Deus que tem mãos e apalpam. O Deus que responde orações. O Deus vivo. Em nome de Jesus, Senhor, declaro que toda oração que está sendo feita aqui agora será respondida no tempo perfeito e agradável. O Senhor dará resposta para cada um. Eu creio, Senhor, que o teu povo vai sair daqui vitorioso hoje. O teu povo vai sair daqui com respostas. O Senhor está criando situações. O Senhor está criando situações de vitória para o teu povo. Porque o teu povo está clamando, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, responde, responde, responde essa oração. Responde esse clamor. Responde, meu Deus. Responde essa oração que está sendo feita com o coração contrito. Meu Deus, em nome de Jesus, responde. Responde sem tardar. Tua palavra diz, Senhor, que ainda que pareça tardio,
Depressa o Senhor fará justiça. O Senhor fará justiça. O Senhor fará justiça. O Senhor trará resposta. Eu declaro o teu povo vitorioso neste lugar. Eu declaro as respostas do Senhor neste lugar. Eu declaro a tua resposta neste lugar. Que ninguém vai voltar para casa sem a sua resposta. Em nome de Jesus, Pai. Coloca os anjos em ação agora. Coloca os anjos em ação agora. Em nome de Jesus. Quem está clamando por saúde, por restauração familiar, conjugal, por restauração psicológica, espiritual. Senhor, não importa o nível da oração, do clamor, responde a todos, ó Deus. Responde o teu povo, ó Deus. Que todos saiam por aquela porta com a convicção de que o Senhor escutou, que uma nova história está sendo escrita agora na vida de cada um, que o Senhor está refazendo rota a partir de hoje, porque o Senhor criou a oração, não foi apenas para a gente ficar clamando, jogando palavras fora. O Senhor criou a oração para que teu povo pudesse clamar e o Senhor responder. E na resposta tem curas, tem milagres, tem ressurreição, restauração, prosperidade, arrependimento, restauração, fortalecimento. Receba a tua resposta em nome de Jesus. Assim como o sacerdote Eli declarou a bênção sobre a Ana e ela recebeu na hora, como ministro do Senhor, eu declaro que seja feito conforme você está orando. Eu declaro, receba em nome de Jesus. Assim como você está orando, eu declaro a tua resposta. Seja o Senhor contigo. Seja o Senhor contigo e conceda a tua petição em nome de Jesus. Aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia.